Ai, ai. É, bom dia, bem-vindos aí a mais uma aula nossa, Geometria Analítica, dando sequência no nosso conteúdo. Trabalhamos nesse conteúdo até agora o plano cartesiano, quadrantes, equação das bissetrizes, que mais? Ponto médio, distância entre dois pontos, mediana e baricentro. Uau, já falou muita coisinha. E tudo dentro de um capítulo minúsculo, de poucas páginas. É muita coisa, muito conteúdo. É, dos exercícios que ficou para vocês, da sequência, precisa de correção? Como é que tá aí? Quer que eu faça um, dois, todos, nenhum? Posso dar sequência? Os exercícios foram... Deixa eu ver aqui se eu tô na página de vocês. Isso. Os exercícios foram esses aqui, ó. 30, 32, 33, 35 e 38. E Não, aí, pra mim tá tranquilo, professor. pra Foi você foi legal. tranquilo? Esse Mas, conteúdo é bem legal. eu também sou fã de geometria analítica. Eu gostei tanto que eu fiz duas vezes na faculdade. Mas eu tenho uma desculpa. Em 2006, quando eu entrei na faculdade, era ano de Copa do Mundo. Aí você imagina, um adolescente, faculdade, Copa do Mundo. Eu ia assistir os amistosos da seleção, ganhava de 7-0, eu matava a aula pra ir pro boteco assistir os jogos. Aí não deu pra recuperar, mas depois virou minha paixão, geometria analítica. São fases da vida, né? Às vezes não é bom num momento, mas em outros melhora. Pessoal, mais alguém? Então posso dar sequência, alguém se quiser exercício pode pedir, tá? Eu fui conversando aí tranquilo, senão a gente anda um pouquinho. Pessoal, condição de alinhamento de três pontos. O que são pontos colineares? Aparece muito essa palavra assim, ó. Pontos colineares. Pontos colineares são pontos que estão no mesmo alinhamento. Quer dizer que existe uma reta que passa por três pontos. Então, três pontos vão ser colineares ou vão estar alinhados quando uma reta contê-los, tá? Então, se eles estão alinhados, vira uma reta. Se eles não estão alinhados, não tem como uma reta conter os três. E aí, se você ligar os três pontos, nós vimos que a gente forma um triângulo, né? Com os pontos. Deixa eu colocar os pontos aqui forçado. Então, é nesse padrão. E como a gente vai identificar isso? Olha só. Aqui ele faz uma justificativa. Para que três pontos distintos estejam alinhados, suas coordenadas devem obedecer a uma condição para uma condição que será reduzida com a utilização da figura abaixo, no qual o A, x1, y1, B, x2, y2 e C, x3, y3 estão na mesma reta. Os triângulos retângulos ACE e ADE são semelhantes. Então ele está falando do triângulo aqui de azul, semelhante ao triângulo de vermelho, né? Por que eles são semelhantes? Porque ambos possuem um ângulo de 90 graus e esse ângulo aqui é o mesmo ângulo para os dois, né? Então, pelo critério de semelhança ângulo-ângulo, eu posso afirmar que são semelhantes. Então, aí ele utiliza a relação de semelhança. Ele fala que BE, que essa base aqui, dividido por AD, por essa base do de baixo, é igual esse comprimento, né, dividido por esse. Foi onde ele criou a relação de proporção. E aí ele pode ser escrito. Então ele trocou o BE, por exemplo, BE como sendo x3 menos x2. Ele pegou essa diferença que dá o tamanho BE. Ele fez isso para os quatro pontos. E aí, desenvolvendo, vai multiplicar cruzado, gera operação distributiva, cancela termos, né?
igualando isso a zero, né? Porque você passa todo um para o lado, aí você iguala a zero, né? Depois que multiplicou, todo mundo lado esquerdo. E aí você chega nisso aqui. Chega nessa equação. Quando isso acontece, esses pontos são colineares, estão alinhados. Mas memorizar, por exemplo, x1, y2 mais x3, y1 mais x2, dá muito trabalho. E aí, isso aqui pode ser gerado, obtido através da representação de uma determinante de uma matriz. Então, se eu quero verificar se os pontos estão alinhados, eu pego a coordenada do primeiro ponto, o ponto A, a coordenada do segundo ponto, a coordenada do terceiro ponto. Se eu pegasse só essas coordenadas, observe que eu não teria isso. Eu estaria com uma matriz de ordem 3 por 2. Aí ela não é quadrada. E aí não tem como calcular determinante. A gente só calcula determinante de uma matriz quadrada. E para calcular o determinante, como a gente sabe que é a multiplicação, e o elemento neutro na multiplicação, para não alterar valores, é 1, a gente completa com uma coluna de 1. E aqui faz o cálculo do determinante. É aquela história assim, ó, de repetir as duas primeiras colunas, né? E aí você faz a multiplicação. Lembra lá? Aqui acho que eu usei a linha meio torta. Tinha que partir do 1, não desse. Essa última aqui não ficou boa, não. Era aqui, ó. Tá? E aí faz o cálculo do determinante. E aí você chega nessa equação e verifica. E aí se esse determinante se esse det for igual a zero, der um valor zerado, você pode afirmar que os pontos estão alinhados. Aí você afirma isso, que eles são colineares. Se o det for diferente de zero, aí você fala pontos não colineares. Ou pontos que são vértices de um triângulo, ou pontos não alinhados, tá? Tem algumas formas de expressar a mesma situação. Olha só, ele trouxe um exemplo aqui, ó. Não, esse aqui é o mesmo numérico que ele calculou. Vamos ver se traz um exemplo numérico. A gente poder... Olha só, aqui um exemplo já. Já vou nessa parte de exemplos aqui. Exemplo 9. Gente, verifique se esses pontos. 9. Olha só, o ponto A, ponto B e ponto C estão alinhados. Então você vai montar uma matriz com eles. Você coloca menos 2, menos 1, 0, 3, 2, 7. Completa com 1. E vai repetir na frente as duas primeiras colunas. Assim, cálculo determinante, olha lá. Repetindo as duas primeiras colunas. Aí eu vou multiplicar diagonais, nesse sentido. O produto, aqui dá menos 6, correto? O produto, multiplicando esses três números, dá menos 2. Multiplicando esses três números, dá 0. Para cá, quando eu faço a multiplicação, isso aqui dá 6. Só que do lado esquerdo, troco o sinal, né? Então fica menos 6. Aqui, dá menos 14. Só que troca o sinal, fica mais 14. Aqui, fica 0. É 7 mesmo aquele cara? Fica 0. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou escrever esses números. Eu vou ver que o det vai ficar quem? Menos 6, mais 14, menos 6, menos 2. Então, o det ficou... Olha, menos 6 com menos 6 dá menos 12, com menos 2, menos 14. Então, ficou 14 menos 14. Então, o det deu 0. Logo, os pontos ABC são colineares. Fim.
Só isso. Tá? Então você justificou. Aqui ele te fez a seguinte situação. Para verificar se os pontos A, B e C estão alinhados, calcule o determinante. Tá? Ele pediu a mesma coisa. Montou os pontos A, montou o ponto B e montou o ponto C. Tá? Completou com 1, repete, faz o cálculo de determinante e vai analisar. Se der 0, deu colinear. Se não der 0, não é. Olha esse exemplo 3. Eu gosto desses exemplos assim, que pedem para alterar. 3. Determine o valor de m de modo que os pontos, que esse ponto e esse ponto estejam alinhados. Se eu quero que estejam alinhados, eu posso afirmar, ou isso implica dizer, que o determinante da matriz vai ser 0. E aí eu monto os pontos. Menos 7, desculpa, menos 2, 7, m, menos 11, 1 e menos 2. Fechou de cá, completa com 1, não é isso? Aí você fecha de cá, tá? Determinante de ordem 3 por 3. Eu vou ganhar espaço, porque eu já não preciso mais do enunciado. Vou repetir na frente as duas primeiras colunas. Esse é o procedimento do cálculo do determinante. Sarri, o método. E aí eu vou multiplicar. Essa multiplicação ficou 22 positivo. Menos 2 vezes menos 11 vezes 1. 7 vezes 1 vezes 1 dá 7. 1 vezes m vezes menos 2 dá menos 2m. Agora a multiplicação para o outro lado. 1 vezes menos 11 vezes 1 dá menos 11, mas como do lado esquerdo a gente troca o sinal, fica 11 positivo. Aqui fica menos 2 vezes 1 vezes menos 2 dá 4. Como troca o sinal, fica menos 4. Aqui fica 7 vezes m vezes 1 dá 7, mas como a gente troca o sinal, fica menos 7. Então, quando eu escrevo isso, 11 menos 4 menos 7m mais 22 mais 7 menos 2m, isso aqui é o determinante. Mas como ele afirmou que esse determinante, ou já afirmou que os pontos são colineares, logo o resultado desse determinante é 0. Agora basta calcular o m. Aqui fica menos 9m. Aqui fica 11 menos 4 dá 7, não é isso? Aqui fica 22 mais 7 dá 29, igual a 0. Então, menos 9m igual. 29 mais 7 dá 36, passa para lá negativo. Multiplica por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, o sinal deles vão ficar positivo. Não é isso? O 9 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, isso aqui vai ficar 36 sobre 9, que é 4. Está lá calculado o valor do m. Tá? Traz mais um, obtém as retas comuns a C, C, D, deu as equações, solução. Mesmo princípio, só calcular o determinante, né? Seja comum. Você calcula para que o ponto fique alinhado com a AD, você faz o determinante envolvendo o ponto A e B. Para que o CD, você faz o determinante do C e do D, tá? E aí, quando você encontrou eles, você substitui e acha um sisteminha, tá? Mas esse tipo de problema, ele é bacana fazer quando você já sabe calcular a equação da reta. Aí vem a primeira sequência de exercício. Eu vou marcar aqui o primeiro, que eu gosto de sempre marcar, que vem para exercitar, traz alternativas e um exercício mais simples. E um melhorzinho para se calcular. Esse aqui tá bacana. 53, tá?
Então aqui você tem a coordenada de alguns pontos e que é a coordenada de M. Bem interessante. Envolve matérias lá do plano cartesiano, de coordenadas, né? Identificar essas coordenadas. Então, para essa primeira sequência ficou 2, 44 e 53. Vamos embora. Aí, o livro vem com um pouquinho de ideias, troca ideias, de discussão, tá? É sempre bom fazer esse tipo de leitura e encerra. Então aqui, fim. Fim do capítulo 1. Capítulo 1. Aí eu vou entrar no capítulo 2. Eu vou fazer um salto agora. Eu estou na página 23. Eu vou lá para a página 57 do capítulo 2. Nossa, professor. E esse meio, a gente vai trabalhar tudo, tá? É só um salto para calcular a área de um triângulo. Observe o seguinte. Eu vou fazer aqui o desenho. Plano cartesiano aqui. Vou marcar os pontos. Ponto A. Ponto B. E ponto C aqui mesmo. Assim. A, B e C. As coordenadas, o A aqui ficou 1, 2, 3. 1, 2. Ponto B, que ficou lá na frente, ficou 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 2. O C ficou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 3. Então tem a coordenada desses pontos. Se eu quisesse calcular a área aqui, a área não é base vezes altura? Então basta fazer a base, que é 13 menos 3, que dá 10. É isso? Aqui mede 10. Vezes, sobre 2, né? Não pode esquecer isso. É triângulo, não é outra forma, não é retângulo. Então 10 vezes a altura, que é 10 também. Porque fica 12 menos 2, 10. Então aqui é um triângulo isósceles sobre 2. Então simplifica aqui, fica 5. 5 vezes 10, 50. 50 unidades de área. Pronto, calculado. Bem tranquilo. Mas se o triângulo não tivesse assim, se o triângulo tivesse, por exemplo, assim, aonde você não tem altura, você teria que calcular uma altura aqui para conseguir utilizar a fórmula. O método seria bem mais trabalhoso, muito mais trabalhoso, tá? Então, para fazer isso, você teria que usar a ideia de seno ou cosseno, ou você teria que usar distância entre ponto e reta, que a geometria analítica também vai permitir a gente fazer. Nesse intervalo de páginas, dá para aprender a calcular isso. Mas, de todo jeito, é uma ferramenta muito trabalhosa. O que vem associando o cálculo de área com a matriz é o seguinte: a área de um triângulo sempre vai ser a metade do módulo do determinante. Olha só que coisa simples. Então, se você pegar esses pontos aqui, ó, vamos calcular primeiro o det aqui. O ponto A, qual que é as coordenadas? X e Y, 3 e 2. Ponto B, X e Y, 13 e 2. Ponto C, X e Y, 3 e 12. Completa com 1 e vai calcular o determinante. Repete. Nossa, professor, do primeiro jeito foi bem mais fácil base vezes altura. Eu concordo com você que esse método é muito mais fácil quando o triângulo é retângulo. Agora, quando o triângulo deixa de ser retângulo, o método de matriz passa a ser mais fácil, tá? Então vamos fazer a multiplicação. 4, né?
6. Ixi, 12 vezes 12 dá 144. 144 mais 12, 156. 13 vezes 12. Ó, 156. Tá bom, hein? Aqui dá 6, só que sinal trocado. Aqui dá 12, só que sinal trocado. Aqui dá 26, só que sinal trocado. Tudo bem? Então, esse determinante vai ficar... Eu já vou somar esses três valores e anotar aqui, ó. Então, aqui ficou o 6 com 12 com 26, deu 44 negativo. E aí eu vou somar esses positivos e já vou colocar aqui também. 156 mais 10, 166. Aí eu faço a diferença, né? 166 menos 44, 122. Então a área desse triângulo, alguma coisa... Deixa eu ver se eu coloquei esses valores certos. Agora eu fiquei encucado. 10 menos 3 é 10. 12 menos 2 é 10. Base vezes altura. Aqui tá ok. Por que aqui não deu 100? Ponto A, x3, y2. Ponto B, 13 e 2. Ponto C, 3 e 12. Repetiu. Deixa eu ver a multiplicação. Aqui, ó. Aqui um erro, ó. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então, esse cara aqui é 6. Aqui dá 6. Aqui 156. Aqui dá 6. Aqui multiplica 3 vezes 1 vezes 12 dá 36, né? Então, esse cara aqui é 36. Nossa, eu acertei o 156 e errei as outras mais fácil. E aqui dá 26. Ok. Então, se eu atualizar as contas... Desculpa, não conta pra ninguém. Errar 3 vezes 2, igual eu errei aqui. Do lado esquerdo aqui ficou 6 mais 36 mais 26, né? Somando. Deu 68 negativo aqui. Então ficou menos 68 mais do lado direito. Aí ficou 156 mais 12. Deu 168. Aí sim o DET deu 100. Agora, a área não é metade do módulo disso? Então a área vai ser o quê? Metade de 100, 50 unidades de área. Aí, feito a mesma continha, tá bom? Logo, aqui, olha só. Para a gente poder calcular a área de um triângulo, basta fazer esse procedimento. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Ponto ABC. Olha só para esse triângulo. Você não tem a altura dele. Daria muito trabalho fazer. Então ele montou a matriz com os pontos. Coordenada A. Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp, que está apitando muito. Depois eu visualizo. Ele montou aqui as coordenadas do ponto A, do ponto B e do ponto C. Completou com 1 e calculou o determinante. O determinante deu 36. Então a área desse triângulo é a metade do valor do módulo do determinante, logo 18. Então, 18 unidades de área. Eu só coloco o A, tá? Unidade de área e o C, unidade de comprimento. Aqui ele traz mais uns probleminhas meu Deus, cálculo de área. Eu vou marcar para vocês dois. Vou marcar o primeiro, que é para treinar, que ele vai passar 3 só calcular. E aqui você vai calcular a área. Determina a área do triângulo PQR. Essa aqui eu não vou marcar para vocês, porque envolve a equação da reta que está relacionada aos saltos que a gente fez. Agora, esse aqui eu consigo marcar para vocês. Assim, vocês têm ferramentas suficientes para fazer.
A minha sugestão aqui, nesse área do quadrilátero, é você, por exemplo, dividir em dois triângulos. Observe que eles não são semelhantes. Então você calcula a área 1 através do ponto ABC e calcula a área 2 através do ponto ACD, por exemplo. E aí você soma as duas áreas que você tem a área do quadrilátero, tá bom? É minha dica para fazer isso. E aí fecha essa sequência aqui. Deixa eu pegar aqui que eu não abri as demais. Deixa eu dar um tempinho. Eu pensei que essa parte ia demorar mais, mas fluiu bem. Ops. Capítulo 2. Aqui. Capítulo 2 fala a reta. Introdução. Observa a reta R, essa reta laranja, que passa por vários pontos cujas coordenadas são. E ele deu as coordenadas dos pontos. Acho que assim facilita para visualizar. O ponto PX qualquer pertence a R se estiver alinhado a dois pontos quaisquer de R, por exemplo, A e B. Então, para que um ponto pertença, eles têm que estar alinhados. E a condição de alinhamento de dois pontos, nós vimos que calcula por matriz. Então, você pegou aqui ó, um ponto genérico X e... Deixa eu tentar melhorar. Olha só. A reta possui vários pontos. Hipoteticamente, eu tenho um ponto X aqui, de coordenadas X e Y. E eu quero verificar se X pertence à reta ou se X não pertence à reta. Ah, professor, tá óbvio, mas se o X estivesse aqui? Eu não sei aonde ele está. Ele tem coordenadas variáveis aí, tá bom? Aí o que a gente faz para saber se ele é colinear? Não é por matriz, então eu escolho qualquer ponto. Eu vou escolher o ponto A e B. A e B. Aí o ponto A e B, ele me dá uma matriz aqui, ó. Olha lá, 4 e 7, 3 e 5. E aí o ponto X que eu vou verificar, eu não sei as coordenadas, eu coloco X e Y. Completo com 1 igual a 0, para que os pontos fiquem colineares, pertencentes à mesma reta. Repete as duas primeiras colunas na frente, calcula o determinante e você chegou em alguma coisa assim. Tá? Se tivéssemos escolhido o ponto E e F, teríamos. Se tivesse escolhido outra sequência de pontos para fazer. Olha só, montou a matriz, repetiu, isolou, calculou e chegou numa equaçãozinha assim. Equação 2, tá? Aí ele fala, as equações obtidas 1 e 2 são equivalentes. Sim, porque os pontos estão alinhados. Observe que se dividirmos os coeficientes da 1 por 2, obtemos a segunda equação. E nos mostra a relação que x e y devem satisfazer a fim que o ponto P, né, no caso x e y, a gente chamou de ponto x, pertence a R. A reta R pode ser analiticamente descrita por uma das equações ou por qualquer outra equivalente, dependendo dos pontos escolhidos. Cada uma deles é chamada de equação geral da reta. Então, a equação geral da reta, como que a gente vai fazer isso? Você vai pegar aqui, generalizando, você vai pegar 3 pontos, considerando aqui o ponto Q e R pertencentes já à reta, isso aqui como um axioma, algo verdadeiro, que você já sabe, e vai verificar esse ponto de vermelho. Então você coloca as coordenadas do ponto Q, do ponto R e do ponto P, igualou a 1. Quando você igualou a 1, completa com 1, calcula o determinante, né, que a gente já viu, repetir na frente, tá? Você vai chegar numa equaçãozinha assim. E
como x1, x2, x1, y1, x2 e y2 são números reais conhecidos, podemos reescrevê-los. Então, chamou a diferença aqui de números reais considerando um A, a diferença do x considerou um B, e aí a equaçãozinha ficou mais reduzida. Ela ficou com essa cara aqui, ó, fazendo essa substituição. Então, a equação geral da reta tem a cara AX mais BY mais C igual a zero. Essa é a equação geral da reta. Tudo bem? Um exemplo aqui pra gente. Para obter uma equação geral da reta R que passa pelos pontos A e B, basta impor a condição de alinhamento de A e B para um ponto X qualquer. Então você pega o ponto A, pega o ponto B, completa aqui embaixo com X, coloca XY, que é a coordenada de um ponto genérico. Geralmente eu gosto de fazer o diferente, eu coloco XY em cima, tá? Aí eu coloco 3, 2, menos 2, menos 1 e completa com 1. Dá exatamente a mesma coisa, tá bom? Mesmo resultado. Aí você repete as duas colunas na frente, calcula o determinante. E olha só, feito isso, você encontrou a equação da reta. Acabou. É isso que ele quer, equação da reta. Então foi, acabou. E aí ele faz algumas observações. Por exemplo, o ponto C de coordenada 2 e 1 não pertence à reta. Por quê? Porque a coordenada aqui é x e y. Se você substituir o x por 2 e o y por 1, a igualdade tem que permanecer verdadeira. Mas quando você faz isso, a igualdade não deu verdadeira. Você encontrou do lado esquerdo o valor 2 e do lado direito o valor 0. E 2 não é igual a 0. Logo, o C não pertence à reta. O C está fora. Olha lá ele. Mas se você pegar aqui o ponto D, de coordenada menos 1 e menos 2 quintos, e substituir x e y por essas coordenadas na equação da reta, você vai verificar que o lado esquerdo vai dar 0 e o lado direito é 0. Logo, a igualdade é verdadeira e o ponto D pertence à reta. Tá? Então, uma forma de você identificar se um ponto pertence ou não pertence à reta, basta fazer a substituição dessas coordenadas. Tá? Eu vou parar, não vou seguir aqui mais, vou marcar um exercício só disso. É que ele traz muita coisinha antes. E eu sei que tem exercício para isso. Em cada caso, encontre a equação geral da reta que passa pelos pontos. Tá? Aqui o exercício que eu quero. 1. E aí fechou a nossa aula. Senão fica muita coisa. Vimos 3 tópicos. Nós vimos na aula de hoje, recapitulando. Me ajuda aí. O que a gente viu primeiro? Foi condição de alinhamento, pontos colineares. Pontos colineares. Pontos colineares são pontos que estão sobre a mesma reta, né? São coplanares que pertencem à mesma reta. Então, são pontos colineares. Para fazer isso aqui, a gente viu que calcula a matriz, né? XA, YA, XB, YC, ou YB, XC, YC, completa com 1, né? Calcula esse determinante igual a 0. Nós vimos depois disso área. Área de um triângulo. Ou do triângulo. De qualquer triângulo, tá? Desde que você tenha as coordenadas do vértice. A área é a metade do módulo do det. Nós vimos isso. E agora, por fim, nós vimos a equação geral da reta, que tem a cara AX mais BY mais C igual a 0. Tá bom? Essa é a equação geral da reta. E aí ficou para vocês exercícios. Eu tenho que pegar aqui, porque foram muitas bem picados.
Podia ter ido anotando aqui no papel quando eu ia marcando. Aqui pegou 2. Vou anotar aqui no verso. E agora eu ponho lá 44 e 52 da página 21. Aí pegou mais o exercício 93 e 94 da página 57. E aí depois a gente voltou daquele salto e pegou o exercício 1 da página 31. Tá? Eu vou colocar aqui do lado para ajudar. Quarenta e quatro e 52. 44 e 52 da página 21. Desculpa aí que eu tenho que virar onde eu escrevo aqui para eu poder enxergar. 93 e 94. 93 e 94 da página 57. E o 1 da página 31, se não me engano. Exatamente isso. Então tá aí essa sequência de 5 exercícios para vocês. Gente, se alguém não alcançou média, ficou com nota inferior a 5 ou a 6, conversa comigo, manda mensagem lá no privado que eu tô passando, dando uma oportunidade de fazer recuperação. Minha recuperação é fazer as atividades que ficou para trás, né, que você não entregou, e você tem um prazo para entregar, e fazendo todas elas, você chega na sua média 6, né? Na recuperação não passa disso, tá bom? A média de vocês é 6, não é isso? Eu não tô doido, não. É porque escolas diferentes, médias diferentes, às vezes confunde a minha cabeça. Aí eu tenho que ficar procurando a anotação toda vez. Gente, desculpa qualquer coisa se eu prolonguei demais a aula, mas foi isso aí hoje, tá? Abraços pra vocês, fiquem com Deus e até semana que vem, tá bom? Vamos finalizando. Alguma dúvida, pergunta, sugestão, eu tô à disposição ainda. Obrigada, professor. Até semana que vem. Até, tchau, tchau. Tchau.